Shalom a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos hoje no domingo de Páscoa e eu perdi um poema que há muitos anos atrás Deus nos deu, em que no final desse poema eu digo que não deixe que um simples coelho engula o vosso cordeiro. E se você tiver esse poema em mãos, ou ter visto ele em alguma escola, alguma coisa, me traga uma cópia, porque a gente deixou ir embora. Mas é uma grande verdade. Eu nunca comi tanto chocolate no final de semana como eu comi esse final de semana. Ainda tem um punhado de chocolate lá. Mas nós agregamos uma cultura que não é nossa. Pelo hábito, pela força do hábito e por ser bom também. Nada contra o chocolate. Tenho sim contra coelho colocar ovo, mas o que você há de fazer? Mas na realidade eu gostaria de entrar um pouquinho na temacidade cristã desse dia. Não na temacidade judaica, não entendendo a Páscoa como a saída, como o livramento, como o consolo do povo em estando livre do Egito. Realmente é uma verdade. Mas existe um tema cristão para a Páscoa, eu gostaria de entrar um pouco nele nessa noite. E gostaria de mais que você atentasse para o que será dito. Porque certamente isso diz respeito a você, como um cristão. Abram suas Bíblias comigo lá em Hebreus capítulo 9. Fala assim o texto. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Não se preocupem em compreender tudo, eu vou explicar, tá bom? Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, e que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da lei. Ok. Aqui, nós vimos que o autor do livro aos Hebreus, ele faz um comparativo. E eu queria que vocês caminhassem comigo no meu raciocínio. Parte desse raciocínio está lá em 2 Romero 3,15. Porque é algo que Deus tem trazido ao nosso coração. E muitos teólogos falam a mesma coisa. Mas o que nós entendemos, o que nós da Shalom entendemos? Bem, a primeira coisa que nós entendemos é que fala aqui de um santuário terrestre. Fala aqui de um tabernáculo. Não o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Moisés, ou a tenda de Davi, mas de um santuário terrestre. O lugar da adoração. Um lugar da plena comunhão. E o lugar da obediência. Bem, lendo a palavra e entendendo o que Deus quer para as nossas vidas, e eu preciso que vocês caminhem comigo para que a gente possa entender e depois entre na questão da Páscoa. O tabernáculo era feito de 3 entradas diferentes. A primeira entrada, ela se chamava o caminho. Na segunda entrada, tinha uma porta que se chamava a verdade. E na terceira porta, ela se chamava, a vida. Por isso Jesus se diz ser
o caminho, a verdade e a vida, que são as 3 portas de entrada dos 3 lugares de adoração. O primeiro lugar chamava-se Átrio dos Gentios, ou Átrio Gentílico. Nós vimos isso aqui no ano retrasado, no culto que nós fizemos, os tabernáculos, na passagem do ano. Então, esse Átrio Gentílico, que era um lugar onde os gentios podiam adorar a Deus, até ali o povo gentio podia entrar, a partir dali lhes era proibido, mas até o átrio eles podiam entrar, que era a parte externa do tabernáculo. E nós entendemos que nessa comparação do tabernáculo terrestre, do santuário terrestre, que é a nossa própria vida, naquilo que teologicamente a gente conhece como tricotomia. O que é tricotomia? É o homem nos seus 3 estágios, o homem enquanto espírito, alma e corpo. Então, nós vemos que o átrio dos gentios seria o nosso corpo, seria a parte externa do santuário. E quando sai do corpo e entra na segunda parte, que é o santo lugar, entraria Deus na nossa alma, no nosso relacionamento. E nós vemos aqui o texto em que lemos mostrando isso. Fala assim, ele fala no começo assim: porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães. O candeeiro, a mesa e os pães. Então o que nós vemos? O candelabro, que é o candeeiro, é o entendimento, é a luz. A gente costuma dizer que cada um vive na luz que recebe. Então, à medida que você recebe uma informação, você recebe uma formação enquanto criança, você tem um aprendizado, você tem uma limitação de vida, um conhecimento de vida. E em cima deste conhecimento é que você passa a existir. Então você tem uma noção da sua vida. O candeeiro, o candelabro, ele seria mais ou menos na alma do homem esse entendimento. O entendimento, a inteligência, o intelecto. Os pães falam sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre o alimento da alma. Nossa alma, ela é relacional. Então tipifica aí a alma do homem, o chamado santo lugar. Aí diz o texto que depois do segundo véu estava o Santo dos Santos. Esse segundo véu, queridos, é o véu que é citado lá em Mateus 27, 51, onde diz: e este o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras. Então, quando você sai da alma, que é o santo lugar, entra-se no Santo dos Santos. E é aqui que a gente está. Como se entra no Santo dos Santos? Antigamente, para entrar no Santo dos Santos, somente um sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Não era qualquer pessoa que entrava. Somente alguém que representasse Deus era um sumo sacerdote. Era um sacerdote que era específico para este trabalho, representar o povo perante Deus. E esse sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano nesse Santo dos Santos. Ele entrava na festa da Páscoa. Ele entrava no domingo de Páscoa. Ele entrava no último dia da festa da Páscoa. E esse sumo sacerdote entrava se arrastando por debaixo da cortina, por debaixo do véu. O véu, ele cobria entre a alma e o espírito. Havia uma separação, um véu, que arrastava pelo chão. E ali, o sumo sacerdote, arrastando pelo chão, entrava debaixo do véu e entrava para dentro do Santo dos Santos. Ele levava em uma das pernas um sinetezinho, que servia para quê? Servia para que enquanto ele se movimentasse no Santo dos Santos, as pessoas lá do outro lado sabiam que ele estava vivo. Está vivo ainda. Está vivo ainda. E na outra perna ele levava uma corda, porque quando o sininho parasse de bater,
podia puxar o decujus, porque já era. Já era por quê? Já era porque a glória de Deus foi demasiadamente grande para a sustentação de um homem falho, de um homem que não podia estar na presença de Deus. Então vocês imaginam como aquele sumo sacerdote tremia na hora de entrar. Eu acho que ele abraçava a esposa, ele abraçava os filhos e dizia: tchau, adeus, orem por mim. Mas o papel dele era orar pelas pessoas, mas mesmo assim ele estava desesperado, porque ele sabia que de Deus não se esconde nada. E quando se entra no Santo dos Santos, ali o coração do homem é revelado, porque está se entrando no Espírito. E na presença do Espírito não há nada que fique oculto. O coração do homem, do sumo sacerdote, era revelado. E se aquele homem não tivesse bem com Deus, ele estava literalmente no sal. O que acontece? Ele entrava ali na festa da Páscoa. Mas o texto que nós lemos lá em Mateus 27, 51, fala que esse véu se rasgou. Esse véu se rasgou. E rasgou-se de cima para baixo. Se o véu rasgou de cima para baixo, foi o homem que rasgou o véu? Não, foi Deus quem rasgou o véu. A proposta do homem entrar no Santo dos Santos foi feita por Deus. Deus rasgou suas vestes, que é o véu, rasgou, propondo ao homem que o homem pudesse entrar no Santo dos Santos. Mas através de quem? Qual é o sumo sacerdote que nos conduziria ao Santo dos Santos, sem que a gente fosse fulminado pelo poder de Deus? Jesus. Jesus nos conduz ao Santo dos Santos num dia como esse, num domingo de Páscoa. Num domingo de Páscoa, Jesus vem e rasga o véu da possibilidade do homem entrar na eternidade de Deus. Que coisa tremenda, amados, é a gente entender isso. Então, para sair do santo lugar e entrar no Santo dos Santos, eu preciso ter aquilo que 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como símbolo que retine. Que símbolo que retine? Blém, 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 né? Nos pés do sumo sacerdote. Mas agora, eu não preciso mais retinir o sino. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me conduziu à segurança do sangue de Jesus. Amém, queridos? Você não precisa mais ficar com medo de entrar no Santo dos Santos, porque o sangue de Jesus te lava, te purifica de todo pecado, te reveste e te protege contra a natureza santa de Deus, que poderia fulminar qualquer um que entrasse no Santo dos Santos. Bem, isso dito, nós entendemos o que nós estamos vivenciando. Nós estamos no domingo de Páscoa. Nós estamos no dia em que o Santo dos Santos foi aberto. No dia em que a nossa liberdade foi proclamada por Yeshua HaMashiach, onde a nossa liberdade foi conquistada por Ele. Não mais saímos do Egito enquanto homens, mas saímos da escravidão do pecado, que é tipificada pelo Egito, e entrarmos na glória de Deus pela porta da vida eterna, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Hebreus 10, de 19 e 25, fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pronto, agora nós entramos no santuário, nós entramos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós somos revestidos pelo sangue, porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.